O YouTube. O que você acha a respeito sobre o YouTube? Qual o seu YouTuber favorito nos dias de hoje? Do que você mais gosta de assistir no YouTube? Como você avalia o YouTube antes e depois, desde a sua criação até agora que completamos 20 anos? Bom, o YouTube, para quem não sabe, é uma das plataformas enormes que a gente tem no mundo inteiro, fazendo um sucesso estrondoso e absurdo, com toda a sua inovação, criatividade, atualizações, uma plataforma cheia de coisas para se aventurar, cheia de clima, cheia de competência em relação aos vídeos, em relação aos canais que produzem conteúdo. É uma plataforma que deixa todo mundo abismado, extremamente chocado do quanto que isso basicamente nos leva a termos uma revolução tecnológica que a gente não tinha antes, né? E que para 2025 a gente está vendo aí, né, o YouTube completando 2 décadas de vida, que até então era um projeto que mal tinha toda essa qualidade, né, toda essa estrutura que a gente está tendo hoje, mas que conforme os avanços e evoluções, também com a chegada da Google, se tornou aí uma das gigantes do mundo inteiro, uma das empresas mais valiosas e mais bem avaliadas que a gente está tendo nesse cenário que estamos. Então por isso eu venho trazendo esse vídeo a respeito sobre como que o YouTube mudou a vida de muita gente, seja para você que está vendo os vídeos do YouTube, quanto até mesmo para nós YouTubers também. Então eu espero que você possa gostar muito desse vídeo. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreva no canal também, caso não seja inscrito, pois eu sou Anthony Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, ao canal e a todos curiosos. Como você já sabe, o YouTube foi criado em fevereiro de 2005, né, completando aí recentemente 20 anos de vida. Até então, né, passar um pouco pela história do YouTube, a gente já até mesmo contou isso em outro vídeo, requer muitas memórias, porque até então, quando o YouTube foi criado, o YouTube era um site de namoro, né? Mas depois que tirou isso daí, que era uma coisa sem sentido, inclusive, né, e virou aí uma plataforma onde a gente poderia postar nossos vídeos, criar nossos canais e tudo mais, se tornou uma virada de chave. Até então, em 2005, a gente não tinha tantas plataformas de vídeo, a gente não tinha também essa revolução das redes sociais como que a gente está tendo hoje. Várias das redes sociais que a gente tinha até 2005, como o Facebook, Orkut, o MSN, todas essas redes sociais acho que eram mais comentadas em geral em relação às fotos e algumas postagens de vídeos também, ainda mais que durante aquele período dos anos 2000, até mesmo dos anos 90 também, com a chegada das redes sociais, muito se falava a respeito sobre as câmeras fotográficas. Antes de a gente ter os smartphones, celulares então na época, que até 2005 era uma raridade imensa da gente ter smartphones, ainda mais que quem fosse comprar naquela época era caro. Muita gente utilizava câmeras fotográficas, né, câmeras de gravação aí para produzirem seus vídeos e fotos para essas redes sociais, né? Então a gente começa a ter as redes sociais ali a partir de 1995, né? E até 2005 a gente tinha poucas redes sociais e pouca tecnologia e inovação em relação a essas plataformas, visto que muitas delas era mais ali mensagens, postar uma foto uma vez ou outra, postar ali uma opinião, um vídeo, né, um tema específico, né? Não tinha assim todo esse legado, essa base que a gente tem. E o YouTube então muda isso a partir de abril de 2005, que é quando lança o Broadcast Yourself, que
A partir dali a gente teria uma revolução gigantesca de como a gente teria pessoas em geral gravando seus vídeos. E ainda mais que as câmeras fotográficas na época estavam fazendo muito sucesso. Diante dessa situação, várias pessoas começaram já a produzir os seus canais. Não com tanta frequência, né, e com essa quantidade absurda que a gente tinha. Ainda mais que para 2005, 2006, por exemplo, o YouTube mal estava de pé, vamos dizer assim, né? Ainda estava só engateando. Mas a partir de 2007, o YouTube começa a chegar em vários países do mundo inteiro, chega aqui ao Brasil também nesse ano de 2007, e aí foi um estouro geral. Com a chegada também dos smartphones, a partir mais ou menos de 2010, o YouTube começa a ganhar uma força imensa no mundo todo e se tornando hoje, né, no momento que eu estou gravando, 2025, a segunda rede social mais utilizada no mundo, só atrás apenas do Facebook. Mas em geral, o que o YouTube mudou desde a sua chegada até mais ou menos esses 20 anos, né? Como que o YouTube de fato conseguiu mudar a vida de pessoas, mudar a vida de empresas, mudar a vida até mesmo de diversos públicos. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que falar de fato sobre como que o YouTube mudou não só esses tipos de pessoas, empresas, mas eu acho que o planeta todo, é a forma como os vídeos são vistos hoje em dia. Plataformas que a gente está vendo hoje, como TikTok, Kawaii, até mesmo Instagram, hoje são conteúdos com pouca duração, né? Conteúdos em si, que a gente tem durações de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos ali no máximo. E o YouTube é muito diferente disso, né? O YouTube você tem que apresentar vídeos que também, claro, né, possam ser longos, mas a maior parte dos vídeos que a gente tem no YouTube, de qualquer assunto, de qualquer tema, são vídeos que passam de 10 minutos pelo menos, 10, 20, 30, 40 minutos e por aí vai. Então, naquele período quando a gente estava vendo o YouTube nascer, crescer, engatear, a gente tinha muito essa questão, essa visibilidade de que não vai funcionar ou até mesmo não vai pegar tanto. Depois de passado alguns anos, a gente está vendo bilhões de vídeos sendo produzidos aí com mais de 10 minutos pelo menos. A forma como a gente vê vídeos no YouTube é muito diferente das outras redes sociais. E eu acho que isso o YouTube criou de fato, que fosse com outra marca diferente, que fosse com outro propósito diferente, que a gente fala por aqui. Outro fato que a gente precisa mencionar é como hoje em dia o pessoal se identifica no YouTube. Não digo somente isso em relação aos YouTubers, mas eu digo todo o público em geral. Claro que nós YouTubers, de fato, a gente precisa se identificar do quanto que a gente era antes, do quanto que a gente era depois, assim que a gente entra numa plataforma. Isso até mesmo acontece comigo também. Antes de eu entrar no YouTube, eu era uma outra pessoa, e agora que já estou aqui com esse canal, minha vida mudou de vez. Minha vida mudou muito, de fato. Então a forma como que as pessoas se identificam ao usar o YouTube, né, seja até mesmo para editar vídeo, seja para assistir, é bem diferente, né, do que a gente vê, por exemplo, em outras redes sociais. A identificação e reconhecimento de uma pessoa, não somente youtuber, mas uma pessoa que visualiza conteúdo na plataforma, pode levar ao crescimento, pode levar vários outros conceitos de inteligência e de aprimoramento em relação ao nosso pensamento. Você possa fazer várias outras coisas também com esses vídeos do YouTube que são produzidos, né? Em geral, o jeito como hoje você se vê em relação ao YouTube possa ser também algo que mudou muito para sempre, como a gente conhece as redes sociais nos dias de hoje. Outro assunto aqui que a gente pode falar sobre como que o YouTube mudou de vez para sempre
são os temas, né, conteúdos de vídeo. Principalmente na década de 10, cara, na década em que o YouTube começou a ser uma explosão mundial, a gente estava vendo muitos temas absurdos, basicamente, que visualizaram e demonstraram o quanto que os canais estão tendo sua força, né? Mesmo que antigamente, ou até mesmo nos dias atuais, a gente via vídeos de trollagens, de pegadinhas, de jogos, ou até mesmo também de curiosidades. Tudo isso num momento em que o YouTube estava sendo o assunto do momento. O YouTube estava sendo o assunto em todos os campos a partir da década de 10, onde só se via conteúdos extremamente exóticos viralizando, dando sucesso estrondoso para diversos YouTubers. Claro que esses conteúdos ainda são muito bons hoje em dia, dão muito sucesso, mas eu sinto que hoje os conteúdos que a gente está tendo são conteúdos com um teor diferente, né? Teor mais no sentido de qualidade, no sentido de edição, de tecnologia, de outros padrões que a gente tem. Apesar desses conteúdos serem muito bons hoje em dia, eu sinto que nesse momento ainda está longe de ser aqueles que a gente estava tanto visualizando, né, com diversos canais que se tornaram históricos, né, que se tornaram lendas e são reconhecidos e identificados pelo público como algo promissor, como algo que se desenhasse muito bem numa plataforma como o YouTube, de fato, e que inclusive foi passado, né, para as outras redes sociais que aprimoram e fazem esse sucesso também, assim como o YouTube fazia antigamente e faz também nesse momento. E o último item que eu quero falar aqui é que o YouTube mudou de vez a vida de muitas pessoas em serem famosas. Antes de a gente ter todo esse sucesso que a gente está tendo com o TikTok e Instagram, por exemplo, o YouTube basicamente se tornou a primeira plataforma em si que a gente deu essa visão a famosos e celebridades do mundo inteiro. Aqui no Brasil, principalmente, saíram muitas pessoas famosas, né, celebridades que se tornaram icônicas no nosso país exatamente por causa do YouTube. E elas continuam até hoje nessa rede social, demonstrando e valorizando todo o seu carisma que tem com o público e sendo notoriamente vista como uma pessoa de bom destaque, né, e de boas conclusões a respeito sobre o que quer apresentar para o seu público. Pessoas famosas que tem canais gigantescos, né, com milhões de seguidores. Acho que isso daí demonstra bem o quanto que o YouTube, apesar de mesmo termos passado 2 décadas, ainda se tornou e se torna, nos dias de hoje, uma rede social amável, odiável, mas que deixa todo o seu legado e história, não só para essas 2 décadas, mas eu acho que para as próximas também. E que viva o YouTube e viva, claro, essa história de todos que estão na plataforma, seja para assistir vídeo ou seja até mesmo para se apresentar como um YouTuber de fato. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito, confira também os nossos outros vídeos de curiosidade que a gente produziu por aqui. Novamente, parabéns ao YouTube pelos seus 20 anos. Vou ficando por aqui, um beijo de arranho a todos vocês e até mais, Júnior.